Certo, é uma questão muito interessante, pertinente e relevante. Quando falava do pensamento que teve ontem sobre aquilo que é o final do ano, veio-me em mente um pensamento do rei Salomão, quando dizia assim: embora o seu princípio foi pequeno, o seu fim grandemente aumentará. Dando a entender que Deus, o Criador, fez o homem para que tivesse esse espírito de progresso, de avanço. Eu costumo dizer assim que o universo todo, a vida na Terra, depende ou é submetida a princípios e leis que regem a vida no geral, mas também as manifestações que são as nossas concretizações. Portanto, é fundamental que o homem perceba a sua essência. Jesus disse uma coisa muito interessante que eu gosto bastante. Ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Infelizmente, somos imergidos em dogmas e doutrinas religiosas e não somos introduzidos ao cerne, que é a verdade. E a verdade tem várias ramificações, se assim puder dizer. E a central, a mais importante de todas, está centrada no autoconhecimento. Se um internauta que está conosco neste momento quer vencer em 2023, precisa voltar para o seu autoconhecimento. O seu conhecimento de si, ter conhecimento de si mesmo, não é? Isto envolve, se calhar, 5 áreas ou questões que todo homem, na verdade, faz a si mesmo, mas, se calhar, não de uma forma consciente. Mas são questões que nos fazem acordar a cada dia, são questões que nos fazem ir ao serviço, ir à faculdade, ir à escola, ao campo de negócio. São questões também que fizeram nascer de uma ou outra forma este maravilhoso podcast que está a transformar e influenciar muitas vidas neste país e não só. A primeira questão seria, por exemplo, questão de identidade. Quem eu sou? Esta pergunta é fundamental. Se não sabermos quem somos, não saberemos que tipo de vida devemos levar aqui na Terra. O grande problema do homem, eu digo assim, que há muitas crises, como dizem as pessoas, há muitos desafios aqui na Terra, mas o problema, eu acho que o central da existência do homem é a falta da identidade. Se há uma crise, eu penso que não é antes da econômica, se calhar, antes da social, etc., é a questão de identidade. Quem eu sou. Porque se não sei quem sou, eu vou fazer a minha vida de uma premissa totalmente errada. Não é? Que vai me levar a fins não satisfatórios e, se calhar, até trágicos. Então, importa saber quem eu sou. Identidade. A segunda questão é: para onde é que eu vou? Tem a ver com visão, tem a ver com destino. Onde é que eu pretendo estar daqui a 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos? Se eu pudesse viver até o infinito, o que seria da minha vida? Para onde é que eu vou? Muitas das vezes eu tenho aqui o livro que eu escrevi, que lancei, foi o livro que eu lancei no ano passado, em 2023, já li o livro que me ofereceu também, sei que é um grande escritor, mas eu acredito que todo escritor, nós os dois e os demais, também aqueles que são como chama, screenwriters de filmes, novelas, não é? Sim. Eles sempre começam com o último capítulo. Vamos lá, por exemplo, para a novela. Quando eu vejo a novela, eu começo do primeiro capítulo para o último, não é? E sigo uma sequência cronológica. Mas o screenwriter, que é a pessoa que escreveu o draft, como chama aquilo, não é draft, não fugir o nome agora, mas que fez o roteiro, não é? Começou com o último capítulo. Veja só a diferença. Eu, quando assisto, vejo do primeiro para o último. Mas o escritor, não é? Começou do último para o primeiro. Ele queria saber onde queria chegar. Por isso, quando a gente acompanha a novela, há uma sequência cronológica que nos leva àquele fim pretendido pelos protagonistas, quer dizer, o screenwriter. Então, é assim que acontece com a nossa vida. Para onde é que nós vamos? Se eu não souber para onde eu vou ter uma vida indisciplinada ou sem disciplina. Diz uma coisa interessante o rei Salomão. Diz: onde não há visão, o povo se corrompe. É impressionante sendo que, quando pegamos esta palavra corromper, usada por rei Salomão, vamos fazer um estudo etimológico, não significa simplesmente a perda de vida, não é? Ou apodrecer, mas significa ter uma vida cheia de desgraça, miséria e pobreza.
Veja que é um pensamento do homem que foi tido na altura como o mais rico e o mais sábio. E até aquele argumento diz de todos os tempos, não é? Veja só, ele diz assim, o que nos leva a ter uma vida de insucesso é a falta de visão. Onde não há visão, o povo se corrompe. Uma versão diz assim, onde não há visão, o povo fica sem restrições. Tem a ver com disciplina. Para eu ter uma vida disciplinada, depende daquilo que é a minha visão da vida. É lamentável que muitos jovens, estou feliz por causa estou muito feliz mesmo e maravilhado com este podcast, porque de facto está a nos atirar de onde tivemos ter sido há muito tempo, não é? E parabéns por isso. Mas é que ele diz assim, para eu ter uma vida disciplinada, eu tenho que ter uma visão. Vou dar um exemplo muito simples. Digamos que a minha vida na Terra dependesse de mim em termos de quantos anos quero viver. Digamos que eu quero viver até 90 anos. Eu quero chegar aos 90 anos. Agora, digamos que é visão. Agora, tem que ter uma disciplina para que eu chegue aos 90. Pelo menos que não haja uma morte que seja da minha iniciativa. Percebe? Aí começo a cuidar da minha dieta, por exemplo, não é? E começo a cuidar dos meus pensamentos, começo a cuidar onde devo estar, com quem estar, por quanto tempo, começo a preservar as noites, quer dizer, começo a ter uma vida regrada por conta daquilo que é a minha visão. Isto estende-se para a financeira, área profissional, área empresarial, social, familiar, etc. Deve haver uma visão. Porque o Criador fez-nos assim. Por isso que disse o rei Salomão, onde não há visão, o povo, as pessoas, corrompem-se. Então, para onde é que eu vou? É a segunda questão. Essa questão quero lançar mesmo para si que está agora em sintonia conosco. Está a começar 2023, hoje dia 7, o ano está bem fresquinho e bem novinho. Quem és tu? Como é que se define? 2. Para onde é que vai? A terceira questão é, de onde é que eu venho? Tem a ver com a origem. De onde é que eu venho? Queremos tanto avançar na vida, de forma até, por vezes, galopantes, mas de onde é que eu venho? Qual é a minha origem? Nós, os negros, infelizmente, temos um grande desafio da autoestima. Se calhar, mais que qualquer outra raça na face da Terra, por várias situações, questão da colonização, da escravatura, etc. Mas a questão é, sem percebermos a nossa origem, vai ser difícil restaurarmos na íntegra a nossa autoestima, da qual depende o nosso autovalor, como a gente se valoriza. E há várias teorias da existência da criação ou da existência do ser humano. As mais famosas é aquela do Big Bang, houve uma explosão há 14 bilhões de anos atrás, se a memória não falha. Então, depois daquela explosão cósmica, surgiram o que chamamos de células, depois pronto, surgiu o ser humano. E a mais engraçada é aquela que diz que o ser humano vem do macaco, não é? Somos uma versão bem avançada do chimpanzé, do macaco, não é? E depois não conseguem me dizer quem originou o macaco. Não é? Tem que ter o princípio, só vem do macaco, então o macaco vem de onde? Tem que haver um criador. Então nós temos que voltar para a nossa linhagem, entender que eu sou Mutola, é Sende, mas a minha linhagem não começa no Mutola. Eu só não começa no Sende. Se voltarmos para o Mutola, vamos voltar, vamos chegar num único ser humano. Este ser humano, de onde é que veio? E isto tem que estar muito claro, porque a nossa autoestima está ligada nisso. E não só o nosso sucesso, de alguma forma, também está ligado à questão de perceber de onde é que a gente vem. Não é? Tem a ver com a nossa origem. E depois tem a questão de por que eu estou vivo? Por que eu existo? Esta questão assim, tem a ver com o propósito de vida. Muita gente não sabe por que vive. Não sabe. Se a sua equipe ir à rua hoje, amanhã, ao longo do ano, entrevistar jovens de forma arbitrária, como está? Boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui no Flanchiche. Por que o senhor vive? Eu acredito que se calhar até que 90% de pessoas que você entrevistarem não vão saber esclarecer. Estamos dentro daquilo que chama-se de que Osaka chamou de corrida do rato, não é? E eu costumo dizer assim, estamos dentro de um sistema que eu chamo de sistema babilônico. Está a ver aquela questão, aquele jogo matriquilha? A matriquilha, né? Tem aqueles bonecos ali, depois temos nós que estamos ali a manusear, percebe? Então, é como se nós fôssemos aqueles bonecos dentro de uma caixa
E tem pessoas por fora a manusear, que eu chamo de controladores do sistema babilônico. E é difícil ser desse sistema se a gente não percebe o que eu quero falar agora. Por que que eu vivo? Todo ser humano é importante. Todo ser humano tem valor. Todo ser humano merece o melhor. Sendo, ninguém está aqui na Terra por acaso. Não existe isso. Não importa se os pais eram casados ou não, eram amantes ou não, porque não importa, não importa. A verdade é que todo ser humano veio à Terra por conta de uma missão específica. Moçambique tem, penso que ainda estamos nesse número, a 30 milhões de habitantes. Eu costumo dizer assim que não temos 30 milhões de pessoas somente. São 30 milhões de soluções para os problemas atuais de Moçambique. Percebe? Só que o sistema nos põe numa caixa. Não quer que a gente desperte para com verdades como estas e aquelas demais que têm trazido aqui ao ar junto com os seus demais convidados. É preciso que a gente perceba. Por que é que nós vivemos? Senão 2023 vai ser mais um ano. No fim do ano, há dias atrás, estamos a saudar ano novo, ano novo. E depois tem aquelas pessoas que dizem assim, ano ímpar, é meu ano, isto é um do meu sucesso. Há quem disse há dias atrás, no dia 1, fazer mais como, pá. Ano ímpar tem azar, meu ano é ano par. Sende, tem nada a ver com ano ímpar ou par. Por que é que a gente vive? Propósito de vida é fundamental. Propósito de vida é a razão principal para a existência de um ser humano. E ninguém nos pode melhor falar do propósito de um certo artigo, não é? Ou item, excepto o próprio Criador. Então a gente tem que fazer voltar para o nosso Criador. Veja só que diz assim, o Senhor diz a Jeremias, antes que te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. A palavra conhecer aí, sendo, quando fazemos um estudo etimológico, que é isto no hebraico, é a palavra yada. E esta palavra insinua um conhecimento íntimo e pessoal. Quer dizer que todo ser humano já teve um conhecimento, uma relação íntima e pessoal com o Criador. E ele diz, antes que a mãe dessa luz, no caso concreto de Jeremias foi, eu te empossei como profeta às nações. Jeremias foi empossado como profeta, sendo foi empossado como líder, trabalhando na área de liderança, coaching liderança. Eu fui empossado para trabalhar na minha área. Cada um de nós teve um empossamento que ocorreu antes da mãe dar a luz. É isso que nós temos que perceber. Por que que a gente existe? Propósito de vida. Quem sou eu? Identidade. De onde é que eu venho? Origem. Para onde é que eu vou? Visão. Por que que eu existo? Propósito. E a última questão, sendo, é o que que eu posso fazer? Isto tem a ver com habilidades. Quer dizer que todo ser humano é habilidoso. Aquilo que infelizmente fomos crescendo, ouvindo quando crescíamos, na escola em particular, quando um aluno, isso acontecia mais na primária, não tirasse uma nota positiva, era chamado de, por exemplo, nomes feios, como burro, não é? Seu burro. E vamos para no campo profissional, a gente diz que um termo que estamos a fugir agora, que é muito usado no campo profissional, mas para dar a entender que o colega é incapacitado, o colega não sabe. Sendo não existe isso. Não existe isso. Não existe pessoa burra neste mundo. Não existe. Senão não teríamos nem sido. Não existe. Mas o que acontece é que há falta de conhecimento. E como já diz o Criador, as pessoas morrem por falta de conhecimento. Mais uma vez, quero parabenizar por este programa, que está a trazer luz na sociedade moçambicana e não só. Está a trazer um pouco de conhecimento. Está a agregar valores a todos os internautas que acompanham este programa. Parabéns, Senda.
E peço a Deus que continue com esta iniciativa e as demais que tem tido, porque vai nos ajudar a despertar. Sem sabermos conhecer nossas habilidades. E vamos sentir pequeno, vamos sentir inferior, vamos sentir um derrotado, um fracassado. Dou um passo, depois não deu certo, dou 10 para trás. Acabo passando por uma autossabotagem. Só por não perceber que todo ser humano tem alguma habilidade. Somos habilidades.